Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui novamente para mais uma aulinha de geografia, ok? E na aulinha de hoje nós iremos falar sobre o potencial econômico das cidades. Mas antes, nós vamos relembrar um pouquinho de como surgiram as cidades, que foi a aulinha que foi o assunto da aula passada, ok? Lembrando que estamos no livro volume 2, no quarto capítulo de geografia, tá, gente? E nesse quarto capítulo, nós demos início a esse conteúdo, as cidades brasileiras. E dentro desse conteúdo, nós vimos a origem das cidades no Brasil. Então, como se originaram as cidades no Brasil? Como se dá o surgimento de uma cidade, não é? Nós vimos dois tipos de cidade. Quem é que lembra? Nós vimos as cidades planejadas e as cidades naturais, né? A cidade natural e a cidade planejada, não foi? Quais são as características de uma cidade natural? Quem é que lembra? Então, a cidade natural é uma cidade que surge espontaneamente. Um grupo de pessoas se reúne, se juntam e vão para um determinado ponto estratégico. Como assim? Vão próximo a um centro religioso, vão para ali se estabelecem, aquele grupo vai aumentando e dali origina-se uma cidade, ok? Vai próximo a um comércio, aquele grupo se estabelece próximo àquele comércio e dali origina-se uma cidade. E assim sucessivamente. Assim começa o surgimento de uma cidade natural, de maneira espontânea, através de grupos que se estabelecem em pontos estratégicos. Esses grupos vão aumentando e daí se torna uma cidade. Ok, gente? Essa foi a cidade natural. Já a cidade planejada, primeiro, ela é idealizada, depois ela é projetada e depois construída. Então, primeiro se idealiza, se pensa, se imagina, depois se projeta, passa aquela ideia para o papel, aquilo ali passa a ser um projeto. Depois desse projeto pronto, ela passa a ser construída. Então, já que essa cidade planejada, ela foi pensada, ela foi projetada, houve um projeto para se criar essa cidade planejada. Será que ela não tem problemas? Por ela ter sido pensada, ter sido planejada, ela está livre de problemas? Claro que não, né? Pelo contrário, pelo fato dela ser planejada, significa que ela comporta um determinado número de pessoas. Ou seja, ela foi planejada, projetada para um determinado grupo de pessoas. E aí o que é que acontece? Com o passar do tempo, aquelas pessoas, aquele grupo de pessoas vão aumentando, porque as pessoas crescem, as famílias crescem, certo? E consigo, com todo esse crescimento, vem os problemas. Vem os problemas. A questão de saúde, a questão da urbanização, a questão da infraestrutura. Por quê? Não vai ter uma área de lazer suficiente para a quantidade dessas pessoas que estão ali. A questão do saneamento básico, porque as pessoas têm mania de fazer um puxadinho, de fazer um primeiro andar. Então, tudo isso problemas na cidade planejada, ok?
Foi só um resumozinho do que a gente viu na aula passada, tá, gente? Pronto. Agora nós iremos entrar no assunto da aula de hoje, tá? E no assunto da aula de hoje está falando sobre o potencial econômico da cidade. Então, das cidades. Então, de onde vem esse potencial econômico? O que é que isso significa? Tá? Vamos dar uma lidinha no texto? Então, vamos. Em geral, as cidades apresentam múltiplas funcionalidades. Em algumas, o potencial para determinada atividade econômica tem maior destaque. Por isso é comum as pessoas falarem coisas como essa. Essa cidade tem uma forte vocação para o turismo ou para a atividade industrial. A função de uma cidade está relacionada a fatores como localização, disponibilidade de recursos naturais, histórico, de ocupação, aspectos culturais, entre outros. Então, é isso que movimenta o campo econômico de uma cidade, o setor turístico, o setor cultural, o setor industrial. Então, uma cidade que tem essa característica é o que vai ser o carro-chefe da movimentação econômica daquela cidade, entendeu? Por exemplo, aqui, a nossa cidade. O que é que vocês acham que movimenta o campo econômico da nossa cidade? O que é que traz dinheiro para os caixa público, para o nosso município? O que é que acarreta, que traz dinheiro? Com certeza o carnaval, né, gente? As ladeiras de Olinda, o centro histórico de Olinda. Então, ali, essa movimentação pelo carnaval é o que faz esse ciclo econômico, é o que traz, o que arrecada dinheiro para a prefeitura, para o município, certo? Aqui em Olinda, esse exemplo. Que outra cidade? Vamos supor a cidade do Porto. Que cidade é essa? Então, o Porto de Suape é onde tem as embarcações, onde chegam, onde tem esse movimento de trazer as embarcações que trazem, né, materiais, que trazem tudo por lá, que é pelo Porto de Suape. Outra cidade é Toritama, que movimenta as indústrias têxteis, que são indústrias de tecidos, que é onde fazem roupas, que o povo viaja para Toritama para comprar roupa porque é mais barato lá e para revender aqui. Então, isso faz movimentar a economia dessa cidade, ok? A questão religiosa também, que é muito da cultura da gente, né? Eu acho que vocês já ouviram falar que as pessoas alugam ônibus para ir para o Juazeiro, para ver o Padre Cícero, não é isso? Então, aí já é uma questão religiosa, é onde vai movimentar o setor da economia do lado religioso, certo? Estão dando para vocês entenderem? Pronto. Então, aqui no livro de vocês, também traz uns exemplos em relação a isso, ok? Aí tá mostrando aqui, ó, uma cidade industrial, que é Camaraci, na Bahia. Aí tá mostrando uma cidade industrial. No caso, nós temos o Porto de Suape, o Cabo, que tem muitas indústrias por ali. Aí aqui está mostrando uma cidade político-administrativa, que é Brasília. Aí tem aqui uma cidade turística, que é Búzios. Já nós temos o quê? Porto de Galinhas, não é isso? Gaibu. Então, são pontos turísticos, né? Olinda mesmo, certo? E aqui a cidade portuária, que foi o que eu disse para vocês, né? O Porto de Suape, lá no Cabo. Então, gente, espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido nossa aulinha de hoje. Foi falando ainda sobre o assunto da cidade. Aqui tem os tópicos das cidades que nós acabamos de falar agora, que são cidades religiosas, que eu citei para você, no caso Juazeiro, né? Cidades turísticas, que tem a nossa, né, Olinda, o Centro Cultural de Olinda, Recife também é uma cidade turística, Porto de Galinhas, Gaibu e várias outras, né?
Aí tem cidades portuárias, que é no Cabo, né, o Porto de Suape. Aí tem cidades históricas, que a nossa também se enquadra nessa cidade histórica. Cidades políticas administrativas e cidades industriais, ok? Qualquer dúvida, meus amores, qualquer coisa, podem falar comigo. Vocês sabem que eu estou aqui para atendê-los, à disposição de vocês, ok? Estou muito feliz com esse meu 5º ano. Estou gostando de ver que estão fazendo as atividades e vocês estão de parabéns, viu, meus amores? Podem falar comigo, podem perguntar o que quiserem, que estou à disposição, ok? Lembrando que a atividade de geografia de vocês, por favor, anotem aí na agendinha, está na página 13 e 14, ok, meus amores? E a de classe está lá na plataforma, como sempre, certo? Um beijo, espero que estejam todos bem e vamos orar para tudo isso passar logo, ok? Tchau, gente, saudades.